Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra Livro dos Médiuns, hoje exatamente 30 de julho de 2021. Nós vamos então hoje iniciar o capítulo 11, intitulado Sematologia e Tipitologia. Linguagem dos sinais e das pancadas, tipitologia alfabética. Agradecemos então a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, esses nossos irmãos que estão sempre prontos a nos ajudar e a nos inspirar. É em teu nome, amado Mestre, que todos nós nos encontramos e te pedimos a permissão para mais uma vez estudarmos a obra espírita, que assim seja. Então hoje nós vamos iniciar o item 139, vamos entender aqui a linguagem dos sinais. Nesse capítulo, o professor Allan Kardec, ele vai nos apresentar o início daquele fenômeno das comunicações dos espíritos. Ele vai bem calmamente e nós vamos perceber aqui não só o quanto era lento esse processo da comunicação, mas a gente vai perceber a paciência da espiritualidade, sabe? A paciência, a tolerância de aguardar o momento exato para começarem a falar. Talvez você pergunte, mas tia, por que eles não começaram logo a psicografia, a escrita logo direta, a psicofonia? Gente, se hoje, quase 200 anos de espiritismo já, a gente tem dúvida quando vem através de um médium, o próprio médium, será que é meu, será que não é meu? Imagina se tivesse começado desse jeito. Então, o primeiro passo era mostrar a individualidade dos espíritos, a continuidade da vida, a inteligência dos espíritos. Então, era primeiro necessário mostrar a existência dos espíritos. Esse era o primeiro cuidado, era mostrar que eles não só existiam, mas tinham a sua individualidade, os seus sentimentos, a sua inteligência e que podem se comunicar conosco. Então, por isso, tudo ter começado com a tipitologia e a sematologia, que é a linguagem dos sinais, que é a sematologia, e a tipitologia, a das pancadas. Vamos lá, então? Item 139. As primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou da tipitologia. Pancadas, tá? Tipitologia são pancadas. Esse meio primitivo aí de primeiro, que se ressentia das condições iniciais da arte, só oferecia recursos muito limitados, tudo se reduzindo nas comunicações a respostas monossilábicas por sim ou por não, mediante convencionado número de pancadas. Mais tarde, como já dissemos, esse método foi aperfeiçoado. Então, como tudo começou? Se fazia uma pergunta e após essa pergunta feita, perguntava-se à mesa, se a resposta for sim, bata 2 vezes. Se a resposta for não, bata 1 vez. E aí se ouvia a tipitologia, a pancada. Então, se é batido 2 vezes, o que seria? Se é batido só 1, não. Então, tinha que ser feito. Então, ficava muito limitado entre o sim e o não. Então, isso foi a forma que começou o fenômeno das comunicações dos espíritos com nós aqui da Terra nesse período, porque as comunicações sempre existiram, tá? As pancadas podem ser obtidas de 2 maneiras. Com o concurso de médiuns especiais, porque o que eles perceberam? Que quando faltava determinada pessoa, o fenômeno não ocorria.
Então isso fica bem claro que era necessário ter a presença de pessoas que nós vamos chamar de médios de efeitos físicos. Era necessário. Mas tinha necessário que a pessoa esteja na reunião? Não, eles podem tirar inclusive das pessoas que estão na redondeza. Mas tinha, então por que eles fizeram de uma forma, já que eles poderiam sempre fazer o fenômeno, poderiam pegar de alguém da redondeza, mas quando aquele médium não foi, não teve. Por quê? Para mostrar que era necessário essa combinação. Entendete? Era necessário, eles tinham que mostrar. Eram realmente professores ensinando para as crianças. E tudo teve que começar de uma forma muito lúdica, com um concurso de médios especiais. Geralmente, esse modo de operar exige certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, as pancadas, né? Que se poderia chamar de tipitologia basculante, consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado. Então, tá aqui a mesa, normalmente era aquele tripé, se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés, toque, toque, entendeu? Então, olha só, a primeira, que se poderia chamar de tipitologia basculante, né, consiste como? No movimento da mesa. O que acontece com essa mesa? Que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Basta para isso que o médium ponha a mão na sua borda da mesa. Se desejar conversar com determinado espírito, será necessário evocá-lo. Caso contrário, manifesta-se o primeiro a chegar ou o que esteja acostumado a apresentar-se habitualmente. Então vamos lá. Caso contrário, manifesta-se o primeiro a chegar ou que esteja acostumado a apresentar-se habitualmente. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim e duas não, ou vice-versa, o que é indiferente, o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Mais tarde, veremos as perguntas que devem ser evitadas. O inconveniente deste método eu vou casar, eu vou conseguir achar aquele dinheiro, vão deixar aquela fortuna para mim, entendeu? Isso aí, esse tipo de pergunta, evite, né? O inconveniente deste método está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta de modo a permitir a resposta por um sim ou por um não. Brevidade, porque a resposta é: se for sim, bata uma vez, se for não, bata duas vezes. A mesa levantava e pronto, acabou a comunicação. Porque não tinha outra forma, né? Tinha, mas os encarnados não sabiam. E aí, quando a gente estuda mais lá para frente, a gente vai observar, inclusive, mais lá para frente, que a própria escrita foi o impulso do médium, mas coordenado pelos espíritos. Chegou mais e, meu Deus, você está pegando nessa prancheta, segura logo nesse lápis que a gente resolve isso, por misericórdia. Esse povo, olha. Vamos lá. Suponhamos que se pergunte ao espírito: que desejas? Ele só poderia responder com uma frase. Será preciso então dizer: desejas isto? Não. Deseja aquilo? Entendeste? Porque ele só respondia sim e não. Duas batidas e uma batida. Então, o que você deseja? Como é que ele vai responder? Você deseja prece? Aí ele... eles querem... Então, é complicado. Imagina, muito complicado. Aquilo. Sim. E assim por diante, né? Item 140. Convém notar que, quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Olha, eles inseriram aqui algo, né? Também expressa a natureza dos sentimentos que o animam. A violência pela brusquidão dos movimentos, a cólera e a impaciência por meio de pancadas fortes e repetidas, como alguém que batesse os pés com raiva, chegando às vezes a jogar a mesa ao chão,
Se for um espírito amável e delicado, a mesa se inclinará no começo e no final da sessão, como se estivesse saudando alguém. Se quiser dirigir-se diretamente a um dos assistentes, a mesa se moverá em sua direção com brandura ou violência. Por exemplo, eram mesas pequenininhas, tá, gente? Não é essa mesa que nós estamos aqui, não. Era aquela mesa, tipo um tripézinho redondo, eles usavam aquela mesa. Então, de repente, estávamos aqui, a mesa saía e ia até a Narumi. Devia ser uma coisa assim, né? Espetacular, né? Ficava ali. E esse movimento poderia ser leve, como poderia ser grosso. E, de repente, chega lá e ainda bater a mesa. Então, você percebia que existia ali uma raiva, alguma coisa, né? E ela diz, um dos assistentes, a mesa se moverá em sua direção com brandura ou violência, conforme deseje testemunhar-lhe a afeição, ou até mesmo antipatia. É essa, propriamente falando, a sematologia, então a linguagem dos sinais. Então a tipologia é a pancada, né? Sim, não, momento leseira baré. Vocês lembram do Silvio Santos? Vocês lembram daquele joguinho que tinha? A Narumi não vai lembrar, que a Narumi é jovem. Minha filha, nós tinha uma apresentação, o Silvio Santos fazia, colocava um garotinho dentro de uma cabine com um fone no ouvido que ele não conseguia ouvir som nenhum. E na frente dele uma luzinha. Então, quando aquela luz acendia, ele tinha que dizer sim ou não. Mas lá fora o Silvio estava. Você quer ganhar um automóvel? Aí acendia a luz, como era o primeiro, o menino, sim! Ah, legal. Então, a gente ficava feliz. Você lembra disso? Aí vem o Silvio, você troca o seu automóvel. O menino não está ouvindo nada, né? Por um pirulito. E a gente ficava lá de fora. Não. É o menino, sim! A gente ficava no desespero. Ai, meu Deus. E a gente imagina esse momento, a tolerância, a paciência da espiritualidade, aguardando o momento exato para que verdadeiramente pudesse surgir a psicofonia, a psicografia. Então, tipologia, sematologia, os sinais, que nós já sabemos, eram os sinais que a mesa apresentava, que seria de brandura ou de violência. Uma mesa assim, uma mesa rodando, né? É uma coisa assim, né? Maravilhosa. Eis aqui um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia. Vamos ver esse exemplo. Certo dia, na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam com as manifestações, um senhor do nosso conhecimento recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, então foi Kardec que mandou uma carta, não é isso? Sim. Para esse senhor. Sim. Enquanto esse senhor estava lendo essa carta de Kardec, a mesinha de 3 pés que servia para as experiências, tá? Veio repentinamente colocar-se ao seu lado. Menino, que mesinha fofoqueira! Tu imagina? Eu me lembro da Bela e a Fera, né? Naquele momento que todos os objetos se transformaram, era a mesa, era a bulha, era a vassoura, né? Deve ser algo assim inusitado, né, gente? Então, olha só, a mesinha de 3 pés que servia para as experiências veio repentinamente colocar-se a seu lado. Concluída a leitura da carta, ele foi colocá-la sobre uma outra mesa, do lado oposto da sala. Logo a mesinha o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Surpreendido com essa coincidência, ele deduziu que havia alguma relação entre a carta recebida, a carta era de quem? Kardec. E aquele movimento. Interrogou o espírito, que respondeu ser o nosso espírito familiar. Informado do ocorrido, perguntamos, aí é Kardec perguntando agora, por nossa vez, a esse espírito, o espírito familiar, qual o motivo da visita que fizera aquele senhor? A resposta foi: é natural que eu visite as pessoas com as quais te achas em relações, a fim de poder, se for preciso, dar a ti e a elas os avisos necessários. Então, ou seja, imagina, gente, estava tendo uma reunião nesse momento? Não, ele estava na casa dele lendo a carta.
E com certeza Kardec não estava contando sobre a novela das 8 da Jeanette Claire. Eles com certeza estavam falando sobre algum fenômeno, sobre a próprio espiritismo que estava tomando forma. E aí, o que esse espírito familiar fez? Vou intensificar o que está escrito nessa carta. Vou já fazer a mesinha, mexer aqui sem ninguém. Não houve aí ninguém colocando a mão sobre a borda da mesa, nada. Só estava ele, a carta e as mesas. Mas a casa dele tinha experiência, porque vocês viram que essa mesa fazia parte das experiências, tá? É, pois, evidente que o espírito quisera chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de certificá-la de que estava lá. Um mudo não teria agido com mais acerto, né? Um mudo. Então, a mesa agiu melhor do que se um mudo estivesse lá, porque ela soube exatamente se comunicar. Vamos entender a tipologia alfabética? Vamos lá. Não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse, enriquecesse com o meio de comunicação mais completo. É o item 141. O da tipologia alfabética. Tratava-se de uma técnica em que as letras do alfabeto são indicadas mediante um número convencional de pancadas, sendo então possível se obter palavras, frases e até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra. Isto é, uma pancada para o A, 2 pancadas para o B e assim por diante. Enquanto isso, uma pessoa irá escrevendo as letras à medida que forem sendo indicadas. Quando termina o ditado, o espírito adverte os assistentes por meio de um sinal que se haja convencionado para isso. Então, gente, haja concentração. E assim ele ficava. Imagina ele queria escrever gato. Aí ele para, a pessoa vai G. A pessoa vai contando. A, B, C, D, E, F, G. A. Parou. Aí a pessoa anota A. T. E o pobre do meio? Não, a pessoa que está anotando, contando, né? Gente, foi T ou foi S? Eu me perdi. Foi o. Não. Né? Não, é assim, é T. Foi o T, né? Aí ele vai no sim ou não. Porque o não é. E o sim é. Entendeu? Você imagina o cansaço só pra gente escrever gato. Era melhor miau. Tinha um U no meio, né? Então, mas o mais interessante é isso que eu digo, meu Deus! Quanta tolerância e paciência da espiritualidade amiga. Porque isso aqui é a terceira revelação, gente. Do povo que está recebendo, né? Pelo amor de Deus. E muito mais deles, gente, que são espíritos superiores. Não tinha, mas espera lá, quem lidar com esses efeitos físicos são espíritos da terceira ordem, sim, mas nesse caso aqui, coordenado por espírito superior. Todo mundo aí no... Quando você brigar com seu marido, você diga, só falo com você pela linguagem da tipologia alfabética. Começou aí. E começa pedindo perdão. Exato. Tu já pensaste, gente? Vamos lá então. Olha, gente, de acordo com o método então adotado, quando termina o ditado, o espírito adverte os assistentes por meio de um sinal, a mesa deve virar para um lado, que aí já é sinal, a sematologia, que havia acabado. Como se vê, esse modo de proceder é muito lento e demanda longo tempo para as comunicações de certa extensão. Então, no primeiro momento, fazia a pergunta e se dizia sim ou não. Aí eles aprofundaram. Agora, vocês estão vendo a paciência do processo. Tá, vocês agora vão descobrir que eu sei escrever. Os espíritos, põe aí o alfabeto, eu vou mostrar para você que eu escrevo. Porque, gente, tudo isso era novidade. E aí eles foram montando frases. Esse modo de proceder é muito lento e demanda longo tempo para as comunicações de certa extensão.
Entretanto, há pessoas que têm tido a paciência de se utilizarem dele para obter ditados de muitas páginas. Imagina. A prática, porém, levou à descoberta de abreviaturas que permitiram trabalhar com mais rapidez. Hoje, às vezes, a gente fala muito mais as consoantes do que as vogais, né? Quando o jovem vai passar uma mensagem para mim, eu fico doidinha às vezes, né? Porque abrevia tanto que eu digo, meu Deus, o que é isso? Que só tem as consoantes, não tem mais as vogais, né? E a gente começa a perceber que a gente vai entendendo. Então, isso é o quê? São palavras abreviadas. Então, eles usaram a técnica, palavras abreviadas, né? A prática, porém, levou à descoberta de abreviaturas que permitiram trabalhar com mais rapidez. A mais frequente consiste na utilização de um alfabeto e da série de algarismos indicadores das unidades. Estando o médio sentado em volta da mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto. Se a intenção for obter uma palavra ou a série de algarismos, quando se tratar da indicação de um número, apontada a letra escolhida, a mesa por si mesma bate uma pancada e escreve-se a letra, entendeu? Então, eles escreveram ali todo o algarismo, todo o alfabeto, e alguém ia passando a canetinha em cima. Entendeste? Em cima da letra. Quando chegar na letra D, o Espírito... essa é a verdade. Ele fazia um sinal para a pessoa... Ai, tá, entendi. Eu gosto mais dessa parte aí. Tá vendo que já deu uma melhorada, né? Então o povo foi tendo ideia, né? Não, já sei, vamos escrever o alfabeto todinho, aí nós vamos passando todas as letras, aí nós vamos passando aqui, apontando. Essa, não. Ele ia apontando. Quando era aquela, aí o Espírito fazia um sinal. Ou da tipologia ou sematologia, né? Pancada ou sinal. Ele fazia um movimento. A mesa por si mesma bate uma pancada. Então, uma pancada, é essa. Imagina os espíritos do outro lado. Essa. Bate aí. Pelo amor de Deus, olha. Recomeça-se a operação para obter a segunda, depois a terceira letra e assim sucessivamente. Se houver engano na indicação de alguma letra, Carla, o espírito previne o equívoco por meio de pancadas repetidas. Não falei? Não é essa. Para, né? É melhor isso do que perder. Levar um... Pedala Rubinho. Como é que dá o nome? Pedala Rubinho. Pedala Rubinho, é? Rubinho. Era na mesa, né? Pancadas repetidas ou de um movimento especial da mesa. Então, ou seja, pancadas repetidas, tu sabe que o espírito é da terceira ordem, já está sem paciência e dá aquela chamada. Mas quando faz aqui esse movimento especial da mesa, aí você já se prepara que é um espírito mais nobre, está com toda a paciência. Não, querido, você errou, né? É igual mãe ensinando para o menino o dever de casa, né? Aquela paciência e tolerância da mãe, né? Eu já te disse, meu filho, presta atenção. O processo, então, recomeça. Com o hábito, chega-se a andar bem depressa, principalmente quando se consegue adivinhar o fim de uma palavra começada, cuja dedução é facilitada pelo próprio sentido da frase. Eu estou aqui vivendo isso aqui. Eu fiz uma cirurgia que eu tive que fazer há muitos anos atrás, e eu, Maria da Conceição, tive que ficar com a boca amarrada, né? Contida, né? Era um problema na minha mandíbula. E eu tive que falar, né? Então, durante os 10 primeiros dias, eu não podia fazer um movimento labial. Mas eu fazia um movimento e a minha irmã, Josi, que hoje até é pastora, né? Ela conseguia me entender rapidamente. Eu falava e eu digo, pô, legal, encontrei uma média ótima. Mas, gente, teve um dia que eu tentava falar, essa menina não entendia. Eu peguei assim um caderno, a caneta, mas briguei com ela, disse, tu briga comigo. Escrevi brigando com ela, que ela não estava me entendendo. E você imagina, você está nessa condição de espírito, querer se comunicar e tem que ser nessa lentidão. Gente, adivinhar, então olha só, com o hábito chega-se a andar bem depressa, principalmente quando se consegue adivinhar o fim de uma palavra começada,
cuja dedução é facilitada pelo próprio sentido da frase, né? É gato, né? Então eles iriam já completar. Latiu, já entendeu? Em caso de dúvida, pergunta-se ao Espírito se foi esta ou aquela palavra que ele quis empregar. E o Espírito responde por um sim ou por um não, através de exatamente. Cenas do próximo capítulo. Próxima semana, nosso próximo estudo, se Deus nos permitir, iremos fazer o item 142. Tipologia alfabética. Gente, quem está ouvindo em casa, nós somos um pouco tantã, né? Não caia na besteira de evocar espíritos para fazer isso, tá? Nós estamos falando aqui da codificação da doutrina espírita no meado do século XIX. E nós tínhamos aqui, não eram pessoas para brincarem, eram pessoas buscando uma ciência. Então, se a nossa intenção é brincadeira, quem cutuca a onça com vara curta vai ter que sofrer as consequências disso. Então, isso aqui não é para brincar, para evocar espíritos, porque você vai ter espíritos, às vezes, perversos, e você pode entrar até num processo obsessivo, tá bom? Então, isso aqui é um estudo que nós tratamos com muita leveza, retratando o que aconteceu lá atrás, meados do século XIX, como foi tomando corpo essa doutrina dos Espíritos, coordenada pelo Espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus, tá bom? Um grande abraço da família OS, até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.